Aleluia. Primeira igreja com a paz do Senhor. Amém. Já louvamos, agradecemos o nosso Senhor. Sim, Pai. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, ver o que Ele tem a nos dizer. Amém? Então vamos ver aqui em Gênesis, Aleluia. capítulo 19. Glória a Deus. Gênesis capítulo 19. Oh, aleluia. Pode reinar, Senhor Jesus, aqui neste lugar. Amém. Que esse lugar pertence a Ti. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Oh, Aleluia. Jesus, obrigado. Glória a Deus. Obrigado a Deus, porque o Senhor reina, a Tua eternidade é de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 19, versículo 24 em diante. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e todo o nosso Deus. Quando Ele quer realizar algo em sua vida, Ele vai fazer de tudo para que você continue no caminho certo. Se for preciso, Ele desviar as pessoas que estão te atrapalhando, Ele desvia, e se for preciso matar, Ele também mata. O que aconteceu aqui? Sodoma e Gomorra eram duas cidades que já estavam no limite. Deus iria destruir aquele lugar, um lugar onde tinha muitos pecados, homicídios, havia muito roubo, adultério. O povo estava sendo massacrado. A iniquidade, a imoralidade tomaram conta daquele lugar. E eles também eram muito soberbos, eles não se preocupavam com os pobres, eles abandonaram aqueles que realmente necessitavam. Não é muito diferente dos dias de hoje, dessa nossa geração, onde estamos vivendo neste mundo corrupto. O mundo pertence a Satanás, o mundo já é do maligno. Esse sistema aqui que nós vivemos pertence a Satanás. E naquela época, Deus apareceu para Abraão. 3 anjos apareceram a Abraão. 2 anjos e o próprio Deus, o próprio Senhor, Cristo Jesus, estava com ele. E ele apareceu ali para Abraão. Abraão foi atendê-lo, deu a eles o que comer. Eles falaram do propósito da aliança que Deus havia feito com Abraão, que ele iria multiplicar, que iria ter uma descendência através dele, e que a sua mulher Sara, já estando velha, com 90 anos, geraria um filho. E foi quando ela gerou e teve Isaac. O milagre de Deus aconteceu na vida dela. O que é impossível para Deus? O que tem de impossível para Deus fazer na sua vida? Para nós, tem coisas assim que a gente pensa e fala, não tem jeito, né? Como já aconteceu comigo, eu falei, não tenho mais o que fazer, estou de mãos atadas, não tenho mais o que fazer. Aí é Deus que vai agir naquela situação e fazer o impossível acontecer. Glória a Deus. E aí esses anjos apareceram ali e conversaram com Abraão, eles dialogaram, e Deus
falou para ele que ele ia destruir aquela cidade ali, Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou perguntando para ele, falou assim: mas Deus, e se tiver 50 justos ali, o Senhor vai destruir assim mesmo? Aí Deus falou: não vou. Ah, mas e se tiver 45? E se tiver 40? Se tiver 30? Se tiver 20? Se tiver 10? Olha só a paciência que Deus tem conosco. Muitas vezes nós tiramos Deus da paciência, não é? Fica insistindo, só que Deus é longânimo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Ele quer nos salvar, Ele quer nos resgatar do lugar que estamos sendo prejudicados. Aqui, Abraão estava preocupado com aquela cidade, porque o seu sobrinho Ló morava lá. Ló, que era filho do seu irmão, Deus havia falado para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te indicar. E ele saiu dali, só que o seu sobrinho Ló foi junto. Então os dois prosperaram muito. E teve uma época ali que teve briga por causa do espaço ali, porque era muito gado, muita mudança que eles tinham ali de animais. Então eles resolveram se separar. E Abraão falou para Ló: ó, você pode escolher aqui que lugar que você quer. E Ló escolheu Sodoma. Então quando Ló foi para lá, ele era próspero, tinha empregados, servos, e lá ele se casou. Ele teve 2 filhas lá, e ele vivia naquele lugar. Só que Ló era justo aos olhos de Deus. Abraão ficou preocupado, porque se destruísse aquela cidade com o sobrinho ali, ele também ia destruir o justo. Deus é justo. Deus não faz injustiça com aqueles que são fiéis. Se você é fiel a Deus, se você é fiel em tudo, Deus também será fiel com você. Mesmo você não sendo fiel, Deus continua sendo fiel. Você precisa ser fiel em tudo, nos dízimos, nas ofertas, com as pessoas, tratar bem as pessoas, ser humilde, não ser arrogante, não querer ficar humilhando as pessoas, querer ser mais. E aí Abraão intercede por Ló. E ele conversava ali com Deus, porque os anjos foram para a cidade de Sodoma e o Senhor ficou ali conversando com Abraão. O Senhor Deus, Cristo Jesus, estava ali. A imagem de Deus, ela estava sendo revelada em Cristo Jesus ali. E depois, quando Abraão conversou ali, Deus disse para ele, tinha falado, que visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Através de Abraão, que veio Davi e Cristo Jesus, através de Cristo todas as nações são benditas. Você é bendito de Deus, você é uma bendita de Deus, através de Cristo Jesus. Mas só que você precisa aceitar a Cristo para ser salvo. Então Deus quer que você se salve. Deus não vê alegria na destruição do ímpio. O ímpio, aquele que só faz mal, aquele que rouba, mata, aquele que bate na mulher, aquele que judia de uma criança, né? Tem gente que tem um coração mau, infelizmente. Então essa pessoa pertence a Satanás. Esse Deus não abençoa. Deus vai abençoar aquele que aceitou a Cristo, aquele que está firme com Cristo, aquele que tem fé, que acredita
acredita na salvação. E aí, o próprio Senhor conversou com ele. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se, com efeito, tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu o saberei. Então vieram aqueles homens, os rostos dali, viraram aqueles homens, né, saíram dali, os dois anjos que estavam lá, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então Abraão ali conversava com Deus, conversava com o Senhor ali, dialogando, intercedendo, pedindo pela salvação do seu próprio sobrinho. E aí Deus falava: não, se tiver 10 justos, eu não destruirei por causa dos 10. Só que infelizmente não havia. O único que havia ali era Ló, sua esposa e as 2 filhas. Só tinha 4 ali. Mas como Deus já sabia o que iria fazer, Ele já enviou os anjos lá para aquela cidade para que fosse resgatar Ló de onde ele estava. Ele resgatando Ló, após isso, ele destruiria definitivamente com essa cidade. E aí os anjos apareceram ali, e Ló estava sentado ali na entrada da cidade. Então Ló, ele convivia com Abraão. Ele conviveu um bom tempo com Abraão. Deus, quando Ele quer resgatar o justo, quando Ele quer resgatar uma família, Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai criar uma situação para que aquela família seja salva. Glória a Deus. Deus já tinha aniquilado com a humanidade na época de Noé. Noé era o único justo ali que Deus achou. E naquela época também era assim, muita coisa errada que não agradava aos olhos de Deus. E Deus falou para Noé construir a arca. E Deus construiu aquela arca para que Ele pudesse salvar a ele e a sua família. Apenas 8 que estavam na arca foram salvos. Nós estamos na arca hoje. Glória Que é a igreja, nós estamos dentro da igreja. Glória a Deus. Mas nem sempre quem está na igreja vai ser salvo. Vai depender muito do coração dessa pessoa que frequenta a igreja. Deus conhece os corações. Deus sabe o que tem no coração de cada um. Sabe da sua adoração verdadeira. Quando eu fui ensaiar esse louvor de hoje, o maior troféu, eu fiquei muito emocionada. Por quê? Porque é isso que eu quero para a minha vida. O nosso maior troféu é poder estar lá no céu. O nosso nome está escrito no livro da vida. Será que uma pessoa que abandonou a Deus, que não frequenta a igreja, não quer isso? Você não quer ir para o céu? Já teve uma mulher que perguntou para mim: nossa, você quer ir para o céu mesmo? Eu quero. Esse é meu desejo. Agora, por que eu faço isso? Porque Deus quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos salvos. Mas para isso a gente também tem que pagar um preço. Você tem que fazer a sua parte. Nós vamos ter sofrimentos, vai ter muita luta. Nós vamos ter que orar sem cessar, jejuar, frequentar a igreja, ouvir a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, do maná vindo do céu, que é Cristo Jesus. Temos que participar da ceia para que Jesus esteja conosco e nós com Ele. Então a pessoa que perde a ceia, ela está perdendo
pessoa mesmo está se afastando de Deus. Deus não abandona a gente, é a gente que muitas vezes abandona Deus. Aí a pessoa fala assim: nossa, por que Deus abandonou? Ué, mas será que ela também não fez o mesmo? Já está escrito que se você me abandonar, eu também vou abandonar. Deus vai fazer aquilo que você quer. O que é que você quer? Você quer ser salvo? Então você tem que estar firme com Cristo. Se você não quer, Deus vai deixar você fazer, porque nós temos o livre arbítrio. Deus te dá a escolha. São as escolhas que você faz que lá na frente vai ter uma consequência. Essa consequência vai dar a vitória. Do seu nome está escrito no livro da vida. Você vai ter um troféu. Esse troféu você vai receber quando estiver lá no céu e poder abraçar Jesus e ver seus entes queridos também que foram salvos. Agora, se você não quer, tudo bem, Deus não vai te obrigar a nada. Depende da sua escolha, de cada coisa que você faz. Então aqui, Ló era justo, ele provavelmente adorava a Deus, conhecia as leis de Deus. Então, por isso que Deus mandou os anjos lá para retirar daquele lugar. Quando Deus quer salvar, Ele vai dar um jeito de te salvar. Ele vai colocar no seu coração o desejo de você querer adorar, o desejo de querer louvar, o desejo de ouvir a palavra de Deus, de querer estudar. Porque é o Espírito Santo de Deus que coloca isso no nosso coração. A gente tem um amor pela palavra de Deus. É isso que Deus faz com aqueles que querem realmente. Nós estamos aqui ouvindo essa palavra. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Que tesouro você tem aí? Seu tesouro é de amor, bondade, misericórdia, amor para com Deus, Cristo Jesus, amor à obra de Deus. Então, o que manda muito que Deus vê é o seu coração. Deus escolheu Davi. Ele havia falado assim: eu já escolhi um rei segundo o meu coração. Que Davi louvava, ele cuidava de ovelhas, e ele ficava ali no campo, sozinho, cuidando das ovelhas, adorando a Deus, fazendo salmos, louvando, engrandecendo a Deus. É esse que Deus quer, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que quer fazer do seu jeito, viver da sua maneira. Esse Deus não se agrada. Deus vai cuidar daquele que faz a vontade dele. E Ló, que estava nesse lugar aqui, ele viu que chegou os dois homens ali, que eram os anjos, e Ló o acolheu, levou para a sua casa e deu o que comer para eles. Eles não queriam entrar, eles falaram: não, a gente vai ficar aqui mesmo na praça, né? Eles falaram: não, vamos lá para minha casa. Aí ele insistiu tanto que eles acabaram indo. Aí cuidou deles, né? Deu estadia. E aí nisso chegaram os homens ali da cidade, chegaram ali batendo, né? E eles queriam entrar, eles queriam que aqueles homens saíssem. E Ló falou assim: não façam isso. Olha, se você quiser, eu te dou as minhas 2 filhas, elas são virgens, né? Não faça isso. Daí eles não querem saber, né? Eles não quiseram saber, empurraram ele e entraram. Então a perversidade deles era tanta que eles não queriam saber quem estava ali, né? Para eles era estranho, era gente nova. Então eles queriam que eles ficassem à disposição deles, porque eles eram totalmente pervertidos. E aí, quando eles entraram, esses homens entraram, os anjos cegaram eles. Os anjos cegaram aqueles homens, que eles ficaram andando tanto ali,
se cansaram até achar a saída. E os anjos falaram para eles: vamos logo, porque Deus vai destruir esse lugar. Deus tem pressa em que vocês saiam, porque Deus vai destruir esse lugar. E perguntou para eles: vocês têm, além das 2 filhas, tem mais alguém aqui? Mais algum parente? Tem os genros? E aí Ló foi lá conversar com os genros. Só que eles zombaram, não acreditaram. Então, provavelmente também na época de Noé, quando Noé estava construindo a arca e falou que viria o dilúvio, muita gente chamou ele de louco, não acreditaram, zombaram. Só que a hora que eles entraram na arca, que Deus pediu para que tivesse um casal de cada animal para que ficasse também na arca, na hora que começou a chover, Deus fechou a arca. Deus fecha a porta. A pessoa tem que aproveitar enquanto tem oportunidade, antes que a porta se feche e seja tarde demais. As noivas que eram prudentes e as tolas, as prudentes tinham luz na lamparina, elas estavam ali com azeite. E as tolas não, elas dormiram, a lamparina se apagou. E aí a hora que estava chegando o noivo, chamaram: olha lá, já está chegando o noivo. Elas acordaram desesperadas, porque elas não tinham a luz ali da lamparina, pediram emprestado azeite, e elas falaram: não, a gente não pode dar o nosso, porque senão também a gente vai ficar assim. E elas foram atrás para comprar. Só que a hora que elas chegaram lá, né, que não tinha, né, elas não tinham lá essa lamparina acesa, não tinha iluminação para poder ver quem que era. Elas chegaram lá para bater e eles falaram: quem que é vocês? Eu não sei quem vocês são. E elas perderam. É assim, o noivo é Cristo. Cristo está chegando. Glória a Deus. Precisamos nos preparar para a sua vinda. Se estivermos preparados com as lamparinas acesas, se estivermos preparados com a palavra de Deus gravada em nossos corações, nós vamos participar das bodas do Senhor. Agora, se você não estiver preparado, a hora que chegar Cristo Jesus, você não estiver preparado, ele vai falar: eu não te conheço, eu não sei quem você é. E aí, esses anjos aqui chegaram para Ló e falaram: ó, vocês precisam sair, vamos. E a hora que eles saíram, ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão. Então, os anjos estavam falando: vamos, precisa sair logo. Só que Ló ficava enrolando, demorando, que ele estava assim, com receio de sair. Ele não queria sair, porque quando ele chegou, ele era próximo, ele tinha bastante coisa. Ele tinha os bens, ele casou, né? Ele tinha as tendas dele. E ali, quando chegou esse anjo para falar que ia destruir tudo, ele não ia poder levar nada. Só a roupa do corpo, as coisas ali, não dava para pegar quase nada. E o anjo insistindo para que fosse logo. Aí eles viram que Ló não decidia, porque ele não tinha uma atitude. Ele não tinha atitude para pegar e não, vamos sim. Não, ficou enrolando. Os anjos pegaram na mão dele, na mão das filhas, da esposa, e falou: vamos. E já foi puxando e levando. E eles falaram: porque e pela mão da sua mulher, de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, assim o tiraram para fora da cidade. Jesus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia. Se Ele sabe que você está no lugar errado, que aquele lugar não é bom para você, Ele vai fazer de tudo para tirar você dali. Porque se você ficar ali, você vai perecer, você vai morrer junto, você vai se afundar. É o que aconteceu ali. Essa cidade, dependendo como você está ali, você vai acabar se corrompendo. A
de 15 a 20 anos, porque são duas filhas, aí tem a mais velha, a mais nova, que já tinha gelo, já iriam se casar, então já estavam formando família ali. Mas, quando Deus vê que aquele lugar não é bom para você, o que Ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para que você saia. Às vezes a pessoa vai relutar em querer sair, não vai aceitar, porque a pessoa às vezes não quer abandonar as coisas do mundo. A pessoa não quer abandonar o que está fazendo mal. Ela sabe que está fazendo mal, sabe que não é bom aquilo, mas ela continua. E Deus foi ali, enviou aquele anjo que fez pegar na mão para levar para fora da cidade. E levou, tirou eles dali. Senão eles iam morrer também junto ali. E depois eles orientaram. Eles falaram: ai, não, meu Senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha família. Mas eu não posso escapar para o monte antes que a destruição atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá e ali estarei a salvo. E disse. Aí o anjo falou: está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres a me chegar. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então Ló pediu para ficar numa cidadezinha pequena que tinha ali. Eles concordaram e falaram: não, vai logo para lá, a gente não vai destruir a cidade enquanto você não chegar lá. E eles chegaram lá, sãos e salvos. E Deus mandou destruição para aquela cidade. E aí, então, o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores daquelas cidades e tudo que nascia na terra. Então Deus tinha destruído aquilo ali. E só que os anjos falaram para eles, antes deles subirem e deles irem, falou: não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Então o anjo tirou eles à força, pegou pela mão, levou para fora da cidade e falou: só vocês vão para lá, vão subindo, vai andando, não olhe para trás, não pare no lugar, vai seguindo, vai seguindo. Mas a hora que eles estavam indo, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Ela desobedeceu. O Senhor falou: não olhe para trás, vai, não pare, vai andando. Deus fala muitas vezes: vai, continua, não pare. Uma pessoa teima, quer parar, quer voltar da onde saiu, quer voltar para as antigas práticas. Deus está falando para ir em frente, para andar, para não parar. E essa mulher aqui, o que ela fez? Olhou para trás. Então quer dizer que o coração dela estava lá. Ela saiu, o corpo saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Como aqueles que tinham saído do Egito, eles saíram, Deus libertou eles lá da escravidão. Só que o Egito não saiu deles, porque eles ficavam pensando nos manjares que eles tinham lá. Eles tinham muito sofrimento, eram escravos, tinham que trabalhar noite e dia. Só que eles ficaram pensando nas coisas, nos manjares que eles tinham, na fartura que eles tinham. Então eles saíram dali, mas o Egito não saiu deles. Essa mulher aqui, ela saiu, mas Sodoma não saiu dela. Muitas vezes Deus tira você de lá de onde você estava.
do opróbrio, da miséria, da idolatria, do pecado. Deus vai lá e tira você dali, para você seguir em frente, para você pensar no futuro, porque Deus tem projetos para você lá no futuro, não lá atrás. Já foi, já passou, já acabou. Então a pessoa que vive no passado, ela não vai nunca conseguir alguma coisa lá no futuro, porque para ela o passado é todo dia, para ela não existe presente, porque ela só fica presa no passado. Aí a pessoa fica com depressão, fica doente, fica estagnada, ela para. A estátua aqui, estátua de sal, parou. Isso aqui, ó, um vaso, está parado, isso aqui, ó, parou, não tem nada, não faz nada, parou, não vai para frente, fica ali no lugar. Então tem muitos crentes assim, que ficam parados ali, não prospera, a vida espiritual dele está estagnada, ela não foi para frente, não melhorou, não subiu. Nós precisamos subir para estarmos na glória de Deus, com Ele lá na glória de Deus. Temos que cada vez mais estudar a palavra de Deus, estar com Deus, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, amar somente a Deus, não amar o dinheiro. Tem gente que ama mais o dinheiro, tem gente que só pensa em trabalhar e não faz outra coisa, né? Não vai para a igreja, não ora, não tem tempo para Deus. Não podemos adorar a dois senhores. A Deus é o mamon é o dinheiro. Deus não divide a sua glória com ninguém. Temos que estar firmes com Deus. E essa mulher aqui, ela desobedeceu. Então, a gente tem que continuar a caminhada, não é para parar. Se você para e olha para trás, o arado, quando você está com o arado, você tem que ficar olhando para frente, não tem como olhar para trás. É para frente, seguir em frente. O que passou, teve sofrimento, teve angústia, teve dor, já foi, Deus já te tirou de lá. O que nós precisamos agora é pensar no futuro, com Deus. O próprio Jesus falou, lembra-te da mulher de Ló. O próprio Cristo disse isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. A vinda do Senhor, nós sabemos que terá. Temos que estar preparados. Quando Ele vier, vamos estar todo mundo na sua vida normal. Acordar de manhã, trabalhar, comer, beber, dormir, casar, dar-se em casamentos. Vai ser um dia comum, como foi na época de Noé e como foi aqui em Sodoma e Gomorra. Ele virá, mas precisamos estar preparados, precisamos estar salvos. Para estar salvos, você tem que aceitar a Cristo. Amém. E essa mulher que ela desobedeceu, ela estava presa ao passado, ficou lá. Tem muitos crentes presos às coisas do mundo,
de Deus, temos que estar firmes. Temos que crer que Cristo ressuscitou, que Cristo voltará Glória a e que Deus. estará aqui Amém. para buscar a sua noiva. Aleluia. A noiva é a igreja. Nós somos igreja. Deus voltará, Jesus voltará. E a mulher de Ló, ela ficou presa ali nas coisas do passado, não quis abandonar o passado, olhou para trás e acabou morrendo. Então Deus, Ele olha o que você tem no seu interior. Deus conhece o seu interior. Deus conhece o que você faz. Deus vê e sabe de tudo. Às vezes você não fala alguma coisa, mas Deus conhece os seus pensamentos. Satanás, ele muitas vezes conhece que você é filho de Deus. Ele sabe que você é filho de Deus, então ele vai fazer de tudo para te atrapalhar. Mas ele não pode ouvir seus pensamentos, é só Deus. É só Deus que tem essa ciência. Deus é onisciente, Ele vê e sabe de tudo. Deus é onipotente, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós nem podemos imaginar. Deus é onipresente e Ele está aqui. Glória a E Ele Deus. está aí também, Glória a Deus. Aleluia. aonde está você ouvindo essa Amém. palavra. Aleluia. Deus está em todos os lugares, Amém. porque Deus pode. Deus envia anjos para acampar ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. Deus enviou os anjos aqui para livrar Ló daquela cidade, porque Jó era justo. Ló era justo. Jó também era justo. Jó também. Jó teve as suas tribulações ali, foi tomado de lepra, de doenças, mas nem por isso ele blasfemou, foi contra Deus, ele agradeceu em tudo dai graças. Está feliz? Louve. Está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Em tudo dai graças. Glória a Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Amém. É preciso agradecer sempre. Tem gente que não vai, não prospera porque só reclama de tudo. A pessoa às vezes tem tudo. Ela tem casa, ela não precisa pagar aluguel, ela tem emprego, ela ganha um salário. Mas tem gente que mesmo assim ainda reclama. Então nós temos que pensar em tudo que nós temos, que é tudo para a honra e glória de Deus. Se o que você tem é graças a Deus que te deu. Então a gente, quando vai fazer alguma coisa na vida, como antes eu não era crente, então eu tinha minha vida normal. Eu estudei, me formei, casei, tive filhos, mas Deus me resgatou da idolatria e hoje estou aqui para a honra e glória de Jesus. Essa é a vontade de Deus. E agora eu estou aqui com a plena convicção de que estou salva, porque estou fazendo tudo para a honra e glória de Jesus. Estou andando retamente perante a Deus. Eu faço a vontade de Deus sempre. E o melhor. Temos que dar o melhor. E essa mulher aqui, ela desobedeceu e acabou se transformando numa estátua de sal. Ela ficou paralisada no tempo. Então, hoje, lá em Israel, que esse lugar que eles falam que é próximo ali ao Mar Morto, porque o Mar Morto tem muito sal na água. Então, provavelmente, teve essa destruição ali naquela região e tem uma estátua de sal lá. Parou. Desde antes de Jesus, há mais uns 3.000 anos atrás, essa estátua está lá ainda, quer dizer, parou. É uma rocha ali. Perdeu a salvação. Perdeu a salvação. Além de ela
parou no tempo e perdeu a salvação pela desobediência. O que as pessoas não entendem é que você tem que estar firmes com Deus e obedecer a palavra Glória de a Deus. Deus. Amém. Obedecer. E eles falaram ali: são os anjos do Senhor, foi enviado por Deus para que fosse salvar. Deus queria salvar, por isso tirou os 4 de lá, Ló, a esposa e as 2 filhas. Então foi salvar. Só que essas 3 já estavam lá, porque Ló, quando foi, era solteiro. Provavelmente era solteiro, que aqui não diz na palavra. Então ele chegou lá, casou. Então essa mulher já era dali, já fazia parte de lá. Então ela já estava acostumada com o ambiente ali, com essa perversidade, com essa falta de caráter, e as filhas ali também no meio. Então a pessoa que fica num lugar que não é bom, ela vai acabar se corrompendo também. Então por isso que você precisa se afastar de certas pessoas, de lugares tóxicos, pessoas tóxicas, que em vez de levar você para a casa de Deus, em vez de falar palavras de ânimo, de te abençoar, vai te amaldiçoar, vai te levar para o lugar errado. Né? Como tem vezes que acontece aí algum assassinato, o amigo assassinou, é amigo, pessoa que matou outra é amigo. Não é. Então nós temos que ser amigos de Deus, assim como Deus era amigo de Abraão, que conversava com ele. Jesus é nosso amigo. Jesus disse: não vos chameis de servo, porque teu amigo eu me tornei. Jesus é o nosso amigo, com ele que nós podemos conversar, nos abrir, ele nos entende, orar a ele, pedir, clamar, e ele vai nos ouvir. Deus sempre ouve. Então, se não quisermos perder a salvação, não podemos ficar olhando para as coisas que passaram. O que passou já foi, já acabou. Se for coisas erradas que fizemos, tem que deixar para trás, porque uma nova etapa, um novo projeto Deus tem para nós, para o futuro, lá nos céus, na glória de Deus, com Deus lá nos céus. E aí ela perdeu a salvação. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. Então de manhãzinha, quando Abraão levantou, ele olhou lá e viu aquela fumaça ali subindo como fogo, né? Com a fumaça de uma fornalha. Então já tinha destruído aquela cidade e todos que viviam nela. É assim que vai acontecer. Aquele que não aceitar Jesus, Jesus disse: crê, seja batizado, creia, será salvo. Se você crer, será salvo. Se você não crer, já está condenado. Condenado para o quê? Para o fogo eterno. Quando alguns anjos se rebelaram lá no céu, Deus prendeu alguns anjos lá no fogo, na escuridão. Então imagine você ficar. Leu Judas, né? É. Você leu, né? Então quando Deus fez isso, Ele castigou, Ele castiga. Deus é amoroso, é misericordioso. Ele tem misericórdia daqueles que se arrependem, daqueles que confessam o seu pecado, se arrependem e não voltam a fazer. Mas aquele que não se arrepende, aquele que tem o coração puro, aquele que não crê em Cristo Jesus, será condenado. E ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá dor para sempre. Mas aquele que aceitar Jesus terá
nome escrito no livro da vida e Jesus te chamar e você entrar pelos portais celestiais. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fique com essa palavra, Aleluia. com aquela vontade de querer estar lá nos céus louvando. Aleluia. Os anjos estarão louvando, Aleluia. louvando, Amém. glorificando a Deus. E nós ali também, no corpo glorificado, Aleluia. Glória a Deus. vendo a face adorada de Cristo Jesus, Glória a Deus. podendo abraçar Jesus, podendo estar com Ele face a face, vendo o nosso Cristo Jesus, Glória a Deus. que é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Aleluia. Deus. Graças a Deus. É isso que eu quero para mim. Aleluia. O que você quer? Você quer ser salvo? Então aceite. Aceite enquanto é tempo, antes que a porta se feche e não dê tempo mais. Amém? Vamos orar.